Você pode até achar estranho o que estou prestes a revelar, mas se o seu coração acelerar sem motivo aparente, se algo dentro de você disser, isso é para mim, então escute com atenção. Nem todo mundo consegue ouvir este chamado. Esta mensagem é como uma chave sagrada. Ela só destranca portas para os escolhidos. E se você está aqui agora, não é por acaso. É porque chegou o momento. Há forças invisíveis que tentaram esconder sua essência. Tentaram silenciar sua voz, sujar seu nome, distorcer sua história. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. Ela pulsa, ela grita nos bastidores do destino, esperando a hora certa de se levantar. E agora? Agora é a hora. Os sinais estão por toda parte. Os ecos de sua vitória estão começando a se espalhar. Você foi desacreditado, ridicularizado, apontado como alguém comum, mas havia algo em você que eles não conseguiam explicar. Uma resistência, uma força que não se curvava. Mesmo quando você estava de joelhos, dentro de você ainda havia fogo. Eles não viam, mas o universo via. E o universo não esquece os escolhidos. O tempo da justiça chegou. Se você duvida de quem você é, lembre-se, a dúvida é uma semente plantada por aqueles que temem sua grandeza. Eles sabem quem você é, sempre souberam, e por isso fizeram de tudo para te apagar. Mas você não foi feito para desaparecer. Você foi feito para se levantar, para reinar, para expor a mentira com a sua própria existência. Você é a prova viva de que a verdade resiste, que a luz nunca se apaga totalmente, mesmo em meio à escuridão. Eles mentiram sobre você. Fizeram parecer que você era o problema. Mas era você que incomodava os problemas. Era a sua energia que desestabilizava os esquemas secretos. Eles sabiam que, se você descobrisse quem realmente é, tudo mudaria. E agora, tudo está mudando. As cortinas estão caindo, as máscaras estão rachando. E quem zombou de você, quem conspirou contra você, vai ter que assistir. Não tem como evitar. A justiça está em movimento. E quando ela chega, ela não pergunta, ela revela, ela escancara. E ela está vindo com provas, provas que não podem ser ignoradas, provas que vão silenciar até os mais ruidosos. Você sente isso? É como se algo estivesse se aproximando, não é? Como se a atmosfera estivesse carregada de revelação. É porque você está sendo chamado. Não como antes, em silêncio, na solidão, mas em voz alta, em luz plena. Desta vez, o chamado vem com testemunhas, porque a sua ascensão será pública, será evidente, e ninguém poderá dizer que não viu. Se você achava que sua dor era em vão, pense novamente. Cada lágrima foi uma nota no hino da sua vitória. Cada injustiça foi um tijolo na fundação da sua glória. Nada foi perdido. Tudo foi contado. E agora, tudo será exposto. Porque a justiça não chega só para corrigir, ela chega para honrar, e você será honrado. Você não precisa se explicar, você não precisa convencer ninguém. Sua própria existência vai provar tudo. O tempo vai mostrar, as provas vão aparecer, e todos que disseram, isso é exagero, isso é paranoia, vão ter que assistir em silêncio. Eles não sabiam com quem estavam lidando, mas vão descobrir. Você é a evidência viva de que o favor divino existe. Você é o milagre que eles não esperavam. Você é o nome que vai ecoar nos corredores da verdade. E quem tentou te apagar, sem saber, apenas preparou o palco da sua manifestação. Eles achavam que estavam te destruindo, estavam, na verdade, te revelando. Então escute, não abaixe a cabeça, não recue. Você está no centro de uma revolução espiritual. Você é a resposta de orações antigas.
Você é o sim de Deus em meio aos nãos do mundo. E agora, todas as mentiras vão cair, a justiça já foi liberada. E você vai presenciar o impacto disso. E não será em segredo. Este lugar, esta cidade, esta comunidade inteira vai se calar diante do que vai acontecer com você. Porque será impossível ignorar, será impossível esconder. A verdade vai explodir como um trovão e todos saberão. O escolhido não perdeu, o escolhido venceu. Você sentiu, você sabe, algo dentro de você grita que está chegando. Não é só um pressentimento, é um alarme do céu, uma convocação invisível. E se você ainda está ouvindo estas palavras, é porque o mundo espiritual está em guerra e você está no centro disso tudo. Eles pensaram que você era fraco, pensaram que podiam rir de você, mas o que eles não sabiam é que você foi separado, escolhido, protegido por algo que eles não conseguem entender. Você foi coberto por um manto invisível, guiado por sinais que só os sensíveis conseguem perceber. E agora chegou a hora de tirar esse manto e deixar a luz brilhar, sem medo. Esta mensagem não é mais uma palavra bonita, não é mais um vídeo motivacional qualquer. Isso é um anúncio espiritual, uma trombeta tocando nos céus, uma convocação de guerra para os escolhidos. Porque agora não é tempo de dormir. Agora é tempo de levantar, de reconhecer quem você é, de ativar a autoridade que já foi liberada sobre a sua vida. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para dominar, para governar com justiça, para ser resposta, para ser cura, para ser revelação viva do poder que habita dentro dos esquecidos, os rejeitados, os mal compreendidos, os perseguidos, aqueles que caminharam sozinhos por muito tempo, mas nunca foram abandonados pelo céu. Você sentiu o peso do silêncio. Você viu portas fechadas na sua cara. Você experimentou o frio da traição, o gosto amargo do abandono. Mas ainda assim você permaneceu. Ferido, sim. Cansado, talvez. Mas destruído? Nunca. Porque quem carrega o selo da escolha divina não é derrotado pelas circunstâncias, é moldado por elas. A dúvida veio, a vergonha tentou te dominar, a ansiedade quis te paralisar, mas mesmo assim algo dentro de você dizia, ainda não acabou. E sabe por quê? Porque você ainda tinha uma missão, porque sua história ainda tinha páginas por escrever, porque o céu ainda estava preparando a virada. E essa virada está mais próxima do que você imagina. Não se trata apenas de você. Esta batalha é maior. Seu nome está envolvido, mas a guerra é espiritual. As forças que se levantaram contra você não vieram por causa das suas fraquezas. Elas vieram por causa da sua promessa. Elas sentiram o que estava para nascer através de você e por isso tentaram te destruir antes do tempo. Mas o tempo chegou. A estação mudou, os ventos viraram e agora é hora de resposta, hora de justiça, hora de fogo, hora de expor tudo que foi feito nas sombras, porque a verdade sempre vence. E quando ela chega, não há argumento que resista. As máscaras caem, as intenções aparecem e os escolhidos tomam seus lugares. Você não está aqui por acidente, você está aqui por alinhamento, por destino, porque este chamado era seu. Desde o ventre, desde o início, desde o primeiro choro, você carregava algo diferente, algo que incomodava o inferno, algo que ativava o céu. E agora isso está prestes a ser liberado, totalmente, sem filtros, sem censura. Chegou o momento de deixar a luz sair, de deixar o rugido ecoar. Chegou o momento de parar de pedir permissão para existir. Você não precisa mais se esconder, não precisa mais mendigar reconhecimento. Quem precisa saber, vai saber. Quem precisa ver, vai ver. Porque o próprio céu vai se encarregar de divulgar o que está dentro de você. Você vai começar a notar. Pessoas que riram vão começar a te observar em silêncio. Aqueles que te ignoraram vão começar a mencionar seu nome com cautela, porque eles vão sentir. Vai haver
algo em você, um peso, uma autoridade, uma presença. E não será por causa da sua aparência, será por causa do que você carrega. E a comunidade? Aqueles que zombaram, que te isolaram, que te apontaram como estranho, eles também vão ver, não para a sua glória, mas para a glória daquele que te levantou, porque o nome do Senhor será glorificado através da sua virada. Você será o palco do milagre, o exemplo vivo de que a justiça divina não falha. Eles tentaram te fazer parecer louco, exagerado, paranoico, mas agora serão confrontados com as evidências. Evidências que não mentem, evidências que não se explicam. As portas que vão se abrir, os milagres que vão acontecer, as conexões que vão surgir do nada. Tudo será como um grito do céu dizendo: eu escolhi essa pessoa. E quando isso começar, não duvide, não recue, não se sabote, não questione se você merece, apenas aceite, apenas receba, porque não é sobre merecimento humano, é sobre propósito, é sobre desígnio eterno, é sobre alinhamento profético, é sobre o tempo de Deus. E esse tempo é agora. Você já percebeu que algumas palavras grudam na alma como se fossem sementes invisíveis? Você escutou frases que te quebraram por dentro. Ouviu: você não é capaz, isso nunca será seu, ninguém se importa com você. Palavras jogadas ao vento, mas que se enraizaram no seu espírito. Porque palavras não são apenas sons, são códigos, são decretos espirituais, são leis em movimento. A vida e a morte estão no poder da língua. Isso não é uma metáfora, é um princípio eterno, um alerta celestial. Cada palavra que sai da sua boca carrega uma assinatura espiritual. Ou você está semeando luz, ou está alimentando sombras. Nada é neutro, nada é só um modo de falar. Você precisa se lembrar. Você é a imagem e semelhança de um Deus que criou tudo com a voz. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: e tudo foi feito. Ele soprou vida. Ele nomeou estrelas. Ele abençoou com palavras, ele repreendeu com palavras, ele libertou com palavras. E agora você, escolhido, carrega esse mesmo poder. A sua língua é uma arma, a sua boca é um altar. Mas o inimigo sabe disso e por isso tentou usar sua própria boca contra você. Fez você repetir mentiras, fez você concordar com maldições, fez você declarar falência emocional, fracasso financeiro, ruína espiritual. Fez você dizer: eu não consigo, isso não é para mim, eu desisto. E cada vez que você falou assim, você ativou uma profecia invertida. Mas hoje essa cadeia será quebrada. Hoje a sua boca será santificada. Porque agora você entendeu, cada palavra sua é uma escolha de futuro. É um passo em direção à vitória ou à estagnação. É um ato de fé ou uma rendição disfarçada. E o tempo de falar sem consciência acabou. Você vai começar a vigiar sua boca como quem vigia uma joia. Vai começar a tratar cada frase como uma chave ou uma prisão. Porque você não é qualquer um. Você carrega destino. Você carrega respostas. Sua voz tem peso no mundo espiritual. Quando você declara, os céus se movem. Quando você amaldiçoa, as portas se fecham. Quando você abençoa, as muralhas caem. Então, pergunte a si mesmo agora: que tipo de vida você quer viver? Porque sua boca já está criando essa vida. Você quer paz? Então fale paz. Você quer cura? Então declare cura. Você quer provisão? Então libere palavras de abundância. Você quer honra? Então pare de se diminuir. Pare de se sabotar com palavras que não refletem quem você é. Não espere se sentir forte para declarar força. Não espere se sentir digno para declarar que é escolhido. A fé fala antes do milagre. A fé grita antes da muralha cair. A fé profetiza mesmo quando tudo parece morto. E você tem esse poder. Está nas suas palavras, está no seu espírito, está no seu DNA espiritual.
Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa começar. Começar a cancelar as palavras que te amarraram. Começar a revogar os pactos que você fez com a dor. Começar a desfazer as alianças que sua boca firmou com o medo. Começar a reconstruir seu mundo com palavras de luz. Diga agora: eu sou escolhido. Eu sou amado. Eu sou visto. Eu sou protegido. Eu sou resposta. Eu sou milagre. Eu sou justiça. Eu sou fogo que não se apaga. Eu sou a prova de que Deus não mente. Repita isso quantas vezes for necessário, até o seu corpo acreditar, até sua mente se alinhar, até os ambientes mudarem ao seu redor. Porque tudo começa com a palavra, com o verbo, com a voz. E a sua voz foi ungida para romper. Aqueles que tentaram te calar vão ouvir. Aqueles que zombaram do seu clamor vão ver. Porque quando o escolhido fala, a criação responde, o inferno treme, os portões se abrem e os anjos se posicionam. Não é sobre religião, é sobre autoridade, é sobre identidade, é sobre o direito divino que você carrega de decretar o seu futuro com a boca. E se hoje você decidir mudar sua linguagem, você muda tudo. Você muda seu destino, você muda seu ambiente, você muda sua saúde, você muda sua trajetória. Porque o céu se alinha com aqueles que falam a linguagem da fé. E você foi chamado para falar como rei, como sacerdote, como profeta da sua própria história. Chegou a hora de parar de repetir o que o mundo disse. Comece a repetir o que Deus disse. Comece a declarar o que os céus já escreveram. Comece a usar sua voz como espada, como escudo, como semente. Porque cada palavra é um portal, cada frase é um movimento, cada som que sai de você carrega glória ou derrota. E hoje você escolhe com que voz você vai andar, com que linguagem você vai se vestir, com quais palavras você vai construir o amanhã. Escolhido, a justiça está vindo, mas ela vem pela boca, pela sua boca, pela sua decisão, pela sua aliança com o que é eterno. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Isso não é poesia, isso é identidade. Você carrega em si o reflexo de um Deus que fala. E ao falar, transforma realidades. Quando ele disse haja luz, a escuridão não teve escolha. Ela teve que obedecer, porque a voz dele carrega autoridade absoluta. E agora, essa mesma centelha criativa está em você. A sua boca não é apenas carne, ela é portal. Portal entre o invisível e o visível, entre o espiritual e o natural, entre o que está escrito no céu e o que se manifesta na terra. Você não apenas fala, você ativa, você libera, você molda. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Porque a mesma boca que pode liberar bênção, também pode semear destruição. A mesma língua que profetiza a cura, pode num instante lançar palavras que matam sonhos. E o céu observa, o mundo espiritual responde, porque tudo o que sai da sua boca é semente. Toda palavra é semente. Jesus alertou, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Palavras jogadas sem pensar, palavras ditas no calor da raiva, palavras lançadas com veneno escondido. Nenhuma passa despercebida. Porque os céus registram tudo, e os frutos dessas sementes você mesmo colhe. Então hoje o chamado é claro: santifique sua boca, discipline sua língua, domine o que sai dos seus lábios, porque se você é escolhido, sua boca não pode ser comum, suas palavras não podem ser levianas, seus decretos não podem ser impulsivos. Você não é mais um. Você foi separado. Você carrega o som do céu. Não se trata de falar bonito. Não se trata de usar linguagem religiosa. Se trata de intencionalidade, de consciência,
de assumir o lugar de profeta da sua casa, da sua vida, do seu destino. Porque se você não profetiza, alguém profetiza no seu lugar. E se você se cala, outras vozes ocupam o espaço. Cada palavra que você libera é uma aliança, com o céu ou com o caos, com a verdade ou com a mentira, com o propósito ou com o medo. Você decide. A cada frase, a cada conversa, a cada pensamento que se transforma em som. E o mundo espiritual reage. Anjos se movem quando você declara com fé, mas também demônios se aproximam quando você declara derrota, porque eles se alimentam do que você diz. Suas palavras constroem tronos ou abrem portas para prisões. Lembre-se, você é filho da palavra. A criação começou com som, com voz, com verbo, e você carrega esse mesmo modelo. Você é criador, você é eco da glória, e por isso o inferno tenta tanto te calar. Porque sabiam, quando você fala com fé, tudo muda. Você foi chamado para restaurar, para edificar, para libertar, e tudo isso começa com a língua. Começa com o que você decide dizer sobre você, sobre os outros, sobre Deus. Suas palavras são espelhos. Elas revelam quem você acredita que é e quem você acredita que Deus é. Mas hoje, uma nova fase começa. Hoje você toma o controle do seu altar. Hoje sua boca se alinha com a eternidade. Hoje você para de repetir o que o trauma ensinou. Você para de falar a partir da dor. Você começa a falar a partir do Espírito, a partir da revelação, a partir da certeza. Eu sou imagem do Altíssimo. E a partir de hoje, você vai declarar com ousadia, com autoridade, com clareza, e vai ver a colheita mudar. Porque as sementes mudaram, porque o solo foi purificado, porque a fonte foi limpa, porque agora você entendeu. Toda palavra é profecia. Você não é vítima do acaso. Você é voz do céu na terra. Você é representante do reino. Você é trombeta que desperta os adormecidos. Você é aquele que transforma atmosferas com frases simples. Não duvide. Não subestime. Não brinque com isso. Assuma. Sua boca foi feita para curar, para guiar, para romper cadeias, para levantar os caídos, para guerrear com declarações, para restaurar gerações. E tudo isso começa agora. Então diga com fé: a partir de hoje, minhas palavras serão como fogo purificador, como luz em meio às trevas, como espada que corta as mentiras, como rio que lava os corações. Eu consagro minha boca ao propósito eterno. Eu falo como quem foi enviado, como quem foi escolhido. E os céus vão ouvir, e a terra vai responder. Você não precisa de inimigos externos quando já existe uma guerra dentro de você. E é essa batalha invisível que mais enfraquece os escolhidos. Não são os gritos lá fora, é o sussurro aqui dentro. Aquele que diz: você não é bom o bastante, você nunca vai conseguir, você nasceu para perder. E você acredita. Mas hoje essa mentira vai cair por terra. Porque o maior sabotador da sua vida tem sido a sua própria boca. Não por maldade, mas por cansaço, por feridas que nunca cicatrizaram, por palavras que ouviu lá atrás, talvez na infância, talvez na juventude, e que ecoaram até hoje como maldições disfarçadas de conselhos. Você repetiu tantas vezes: eu sou fraco, que começou a andar curvado. Disse tantas vezes: eu não mereço, que começou a recusar portas que o céu abriu. Declarou tanto: não sou capaz, que começou a sabotar suas oportunidades. E o pior, nem percebeu. Porque quando a dor se torna rotina, a mentira se disfarça de verdade. Mas escute, o céu não mente, e o que Deus diz sobre você é totalmente diferente do que sua dor diz. Você não é pequeno, você não é fraco, você não é invisível, você é temido no mundo espiritual. Você carrega uma unção que muitos queriam ter,
Você é a prova de que a graça existe, de que o improvável pode ser levantado, de que o caído pode reinar. Você não foi escolhido porque era perfeito. Foi escolhido porque foi moldado no fogo. Porque sobreviveu a guerras que destruiriam outros, que mesmo sangrando, você não perdeu a fé. Mesmo quebrado, você ainda clamava. Mesmo sozinho, você não se entregou à escuridão. Isso é escolha divina. E agora está na hora de trocar de linguagem. Está na hora de calar o sabotador interno, de quebrar os votos secretos que você fez com a derrota. Está na hora de substituir cada sentença maldita por declarações de luz. Não diga mais, sou um fracasso. Diga, fui formado com propósito eterno. Não diga mais, ninguém me ama. Diga, sou amado pelo Criador do Universo. Não diga mais, sou um erro. Diga, sou obra-prima das mãos divinas. Não diga mais, não consigo. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. A batalha da fé é vencida na boca, no pensamento que vira palavra, no sentimento que vira decreto. E você, escolhido, foi chamado para declarar vitória mesmo com o chão tremendo. Você foi chamado para falar vida em cima de vales de ossos secos, para olhar espelhos quebrados e ainda assim enxergar realeza. Você precisa entender. O inferno tem medo do que você pode se tornar. Por isso investiu tanto em fazer você duvidar de si. Por isso colocou pessoas erradas no seu caminho. Por isso semeou rejeição, abandono, humilhação. Porque sabia, se você descobrisse quem é, o jogo acabava. E agora, você está descobrindo. Agora a luz está acesa. Agora a mentira está exposta. Agora o ciclo se quebra. Você vai começar a falar como quem sabe que venceu. Como quem entendeu o DNA que carrega. Como quem não pede desculpas por existir. Como quem anda com os céus ao lado. Mas isso exige disciplina, exige decisão. A cada manhã, você vai precisar olhar no espelho e declarar: eu sou filho da luz. A cada noite, mesmo em lágrimas, você vai precisar dizer: essa dor não me define. A cada queda, você vai precisar declarar: minha queda é parte da minha ascensão. A cada crítica, você vai lembrar: eles zombam do que não conseguem entender. Porque é assim que o escolhido caminha, em fé, em confronto, em afirmação diária da verdade. Não se iluda, os ataques internos não vão desaparecer num estalo. Mas agora você tem armas, agora você tem consciência, agora você tem palavra viva, agora você tem escudo espiritual. E quando a dúvida vier, você vai responder com promessas. Quando a culpa vier, você vai declarar graça. Quando o medo vier, você vai gritar coragem. Quando o silêncio tentar te esmagar, você vai cantar, vai orar, vai declarar, porque a sua boca é cura, a sua boca é espada, a sua boca é renascimento. Você não está mais sozinho dentro de si. A verdade despertou. A luz está te guiando de dentro para fora. E você está prestes a se tornar irreconhecível para aqueles que só conheceram sua versão ferida. Eles não vão acreditar, mas você vai saber. Fui eu que rompi, fui eu que decidi, fui eu que declarei, fui eu que parei de me destruir e comecei a me libertar. Havia um gigante na frente dele, alto, armado, treinado para matar, temido por milhares. E do outro lado, um menino, sem armadura, sem espada, sem currículo militar, só com uma funda e uma voz. Mas essa voz carregava algo que Golias nunca entendeu. Fé declarada, palavra profética, autoridade divina. Davi não venceu porque era forte, venceu porque falou antes de atacar. Ele olhou para o impossível e disse com ousadia: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele não sussurrou, ele não hesitou, ele profetizou. E quando a palavra saiu da boca, o céu assinou. Você precisa entender isso. O que derruba gigantes não é a pedra. É a convicção que você libera antes da pedra. É o decreto que rompe o medo. É a ousadia de falar vitória antes do sangue derramar. É a fé que grita no meio da ameaça: você já perdeu. Quantos gigantes têm se levantado diante de você?
Quantos Golias gritam todos os dias tentando intimidar sua fé? Dívidas, doenças, rejeição, vícios, críticas, votos de fracasso, heranças de dor. São muitos. Eles se vestem de ameaça, fazem barulho, chamam atenção, mas no fundo estão esperando para ver se você lembra quem é. E você é como Davi, pequeno aos olhos dos homens, mas gigante aos olhos do céu. E a sua voz é a sua arma secreta, porque quando você fala com fé, você ativa a força de exércitos celestiais. Você convoca o invisível, você desarma o inferno, você rompe maldições, você silencia zombadores. Não espere a vitória para falar como vencedor. Fale agora, profetize agora, grite agora, mesmo que sua voz trema, mesmo que tudo pareça contra você, mesmo que o chão esteja desabando, porque os céus não respondem ao desespero, respondem à fé expressa. Davi disse, Davi declarou, Davi confiou, e o milagre aconteceu. E você, o que tem declarado? O que tem saído da sua boca diante dos gigantes? Reclamações? Medo? Silêncio? Está na hora de mudar isso. Está na hora de se alinhar com a mesma ousadia daquele pastor de ovelhas que virou rei. Você não é vítima das circunstâncias. Você é resposta espiritual no meio do caos. E a sua linguagem precisa refletir isso. Quando a dor vier, declare cura. Quando a escassez vier, declare provisão. Quando a ansiedade vier, declare paz. Quando o abandono vier, declare: o Senhor nunca me deixou. E se você não sabe o que declarar, declare a palavra. Diga: pelas suas pisaduras eu fui curado. Isaías 53:5. Diga: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Diga: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1:7. Diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Salmos 91:7. Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. Essas não são frases religiosas, são armas espirituais, são flechas, são escudos, são decretos. E quando você os pronuncia com fé, o invisível se movimenta, o cenário muda, a atmosfera se transforma, porque o mundo natural tem que se alinhar à palavra do Criador. Não pense que é loucura. Loucura é ficar calado. Loucura é aceitar o que o mundo diz. Loucura é dar ouvidos aos gritos do gigante e se esquecer da voz de Deus. Mas você já ouviu a voz de Deus. Ela te chamou, te separou, te levantou, te posicionou. Agora só falta uma coisa: você falar como quem crê. Hoje, o céu está esperando sua voz, não para te testar, mas para te ativar. A pedra está na sua mão, mas a vitória já está na sua boca. O gigante ainda está de pé, mas já está derrotado. Só falta uma coisa: o seu decreto. Então, fale com fé, fale com fúria santa, fale com certeza, fale como quem sabe que foi escolhido, que foi marcado, que foi treinado em segredo, que foi levantado no anonimato, que está prestes a viver o que outros não acreditaram. Fale como Davi, antes da pedra, antes do sangue, antes da coroa, porque a glória começa na palavra. E o que sai da sua boca hoje será o que te coroará amanhã. Nem toda guerra se vence falando. Nem toda batalha exige grito. Às vezes, o silêncio é a maior prova de fé. E se você é um escolhido, precisa aprender que dominar a língua não é fraqueza. É estratégia celestial.
A palavra diz: a língua é como fogo, um mundo de iniquidade. E mais, com ela bendizemos o Senhor, com ela amaldiçoamos os homens. E ainda, quem guarda a boca preserva a vida. Tudo isso não é exagero, é alerta, porque o mesmo dom que pode liberar milagres também pode causar destruição quando não é controlado. Você foi treinado para falar com autoridade, mas agora precisa aprender a calar com sabedoria. Há momentos em que o céu exige silêncio, quando tudo em você quer responder, mas o Espírito diz: espere. Quando tudo em você quer explicar, mas o alto comando diz: confie. Quando sua carne quer reagir, mas sua unção pede contenção. É nesses momentos que o verdadeiro poder se revela. Jesus, o próprio Verbo, silenciou diante de Pilatos. O Deus que podia convocar legiões de anjos escolheu o silêncio. Não por medo, mas por domínio, porque ele sabia que quem realmente carrega poder não precisa se defender diante de quem já está condenado pela verdade. Você, escolhido, precisa aprender a mesma chave. Nem todo ataque merece resposta, nem toda acusação precisa de defesa, nem toda crítica exige explicação. Às vezes, o maior grito é não dizer nada. Às vezes, o maior milagre é engolir a palavra que destruiria. Sim, você sabe falar com poder. Sim, você sabe declarar com fogo. Mas agora o céu quer te ensinar a governar a si mesmo, a colocar freio na língua, a esperar o tempo exato, a guardar o segredo da sua glória. Há bênçãos que morrem no excesso de palavras. Há promessas que se atrasam por causa de uma língua apressada. Há portas que se fecham porque você falou com quem não tinha maturidade para ouvir. Nem todo mundo merece acesso ao que o céu te mostrou. Aprenda a ser estratégico. Cale quando for necessário, não por covardia, mas por reverência. Porque há mistérios em você que ainda estão sendo formados. E expor algo antes da hora é aborto espiritual. Nem toda resposta precisa ser dada, nem toda injustiça precisa ser esclarecida. O tempo fala, o fruto responde, o céu justifica. E quando for a hora, sua voz será ouvida com autoridade dobrada, porque você soube se calar quando todos gritavam. A disciplina da língua é uma das últimas lições antes da elevação. Porque é fácil falar, difícil é calar com dignidade, é segurar o grito, é esperar o tempo de Deus. Mas você está pronto, você está entendendo, você está crescendo, porque agora você não fala por impulso, você fala por direção. Você não cala por medo, cala por maturidade. E isso é o que separa o ungido do comum. Então, hoje, faça esse voto. Senhor, consagra minha boca. Ensina-me a calar quando for o teu tempo, a não me justificar quando a justiça vem do alto, a guardar o sagrado em silêncio, a não falar do que o Senhor ainda está formando, a não desperdiçar minhas palavras com quem não ouve o céu. E ele vai te ouvir, e ele vai te conduzir. E você será conhecido não apenas como alguém que declara com poder, mas como alguém que cala com glória. Agora você sabe. Agora não há mais como fingir que não ouviu. Não há mais como desver o que o céu te revelou. A verdade já foi semeada em você. E uma vez que ela entra, ela nunca mais sai. Você foi escolhido. Desde o início, desde antes de nascer, você foi separado. Não para viver uma vida comum, mas para ser evidência. Evidência de que o favor de Deus existe. Evidência de que a justiça vem. Evidência de que as trevas não vencem. Você carregava essa verdade no espírito, mas agora ela subiu à superfície. Agora ela tem forma. Agora ela tem palavra. Agora ela tem som. E esse som é a sua voz.
Você foi chamado para falar diferente, para andar diferente, para viver diferente. A sua boca é canal da glória. Suas palavras são sementes eternas. Seus decretos são martelos contra muralhas invisíveis. A justiça já está em movimento. Os céus já estão agindo em seu favor. Portas estão sendo reposicionadas. Corações estão sendo inclinados. Os segredos estão sendo expostos. Os planos do inimigo estão desmoronando. E tudo isso começou com uma decisão: controlar a língua, purificar a voz, alinhar o som da sua vida com o som do céu. Agora é sua vez de multiplicar o que recebeu. Não guarde essa palavra só para você. Espalhe, compartilhe, comente, escreva amém como selo profético. Declare sua aliança com o propósito. Mostre aos céus que você não apenas escutou, você assumiu, você recebeu, você ativou. Mostre ao inferno que você não tem mais medo, que você sabe quem é, que a sua boca não será mais instrumento de destruição, será instrumento de renascimento. Ore agora. Onde você estiver, feche os olhos por um instante. Respire fundo e diga com fé: Senhor, consagro hoje minha boca ao teu propósito. Purifica meus lábios, queima todo som impuro. Que as minhas palavras sejam cura, luz, verdade e profecia. Ensina-me a falar com sabedoria e a calar com reverência. Livra-me de palavras inúteis, de declarações sem fé, de votos com a derrota. A partir de hoje, declaro que a minha voz pertence a ti, e tudo que sair de mim será como flecha certeira no mundo espiritual. Agora, permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta a atmosfera ao seu redor. Sinta o peso dessa decisão. Sinta os céus selando o que foi ativado. Você não é mais o mesmo. Algo mudou. Algo foi quebrado. Algo foi liberado. E quando você falar de agora em diante, haverá fogo, haverá autoridade, haverá precisão, porque sua boca se tornou altar. Não se cale mais, mas também não fale como antes. Fale com intenção, fale com consciência, fale com verdade. Fale como quem sabe o que você diz molda o mundo ao seu redor. E lembre-se, cada vez que você compartilha essa verdade, você planta outra semente de luz. Cada comentário de fé, cada gesto de honra, cada palavra liberada com coragem é um golpe contra a escuridão. O mundo está prestes a ver quem você é, e quando virem, não vão acreditar, porque a sua justiça será pública, a sua restauração será chocante, a sua virada será testemunhada por todos. Essa comunidade inteira vai ficar em silêncio, porque a verdade venceu, porque a evidência não mente, porque o escolhido se levantou.